Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal Filhos do Todo, nosso canal de podcasts, materiais voltados para uma espiritualidade, graças aí à consciência maior, à inteligência infinita, ao todo que está em tudo. Estamos mais uma vez reunidos hoje para falarmos a respeito da tua energia, para falarmos das possibilidades maravilhosas que todos nós temos quando aprendemos a movimentar, a direcionar e, claro, ter uma amplitude em relação a várias questões do dia a dia. É por isso que hoje estamos mais uma vez reunidos aqui com meu irmão, Diego Roque, que também tem a vida dele toda direcionada para auxiliar pessoas no direcionamento de energias e técnicas das mais diversas. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Olá, Rafael, gratidão aí pela oportunidade de estar com você aqui novamente no podcast Filhos do Todo. Fico sempre muito feliz de estar com você, seja presencialmente ou virtualmente, porque nós sempre estamos em conexão espiritual. E eu fico muito contente de estar aqui. Gratidão pela oportunidade que você está me proporcionando aqui novamente. Um abraço para você que está acompanhando aqui. Vamos nessa, vamos trocar uma ideia sobre espiritualidade. E a recíproca é verdadeira, sempre verdadeira. E quem está aqui assistindo, pessoal, deixa o teu like, já comenta, diz de onde você está acompanhando, né? Registre esse momento e compartilha com quem você quer ver bem. Pensa em 10 pessoas e realmente, quanto mais nós compartilhamos, mais nós estamos entrando dentro de um fluxo dessa inteligência infinita, divina, que reúne pessoas que estão vibrando numa ressonância de aprendizado. Então, quanto mais nós compartilhamos, mais prosperidade nós geramos dentro de um fluxo. E é sobre isso que também iremos falar hoje, né? É sobre você ter noção e ter uma iniciação, começar a se colocar à disposição de entender. Diego, qual é esse ponto de virada, né, dentro de uma pessoa que está dentro de uma caminhada, seja ela espiritual, energética, ou até mesmo apenas consciencial, que às vezes a pessoa não está muito ligada numa espiritualidade, não está tendo um segmento, não faz um trabalho mediúnico, mas ela está lá. Poxa, por que as coisas não estão indo para mim? O que eu faço de errado? Parece que tem portas fechadas, parece que as pessoas fazem as mesmas coisas que eu, mas a minha vida não flui. E elas começam a querer aprender o que é essa força, o que é esse fluxo, por que certas pessoas fazem as mesmas coisas, mas muitas vezes têm sofrimento diferente, dores diferentes e muito mais plenitude. Então, qual que é essa virada de chave? Como é que foi isso para você? Sim, eu considero essa virada de chave, Rafael, conectada a uma palavra, que na verdade sintoniza uma energia muito profunda, que é a decisão. Então nós, enquanto consciências aqui encarnadas, nós temos o poder do livre-arbítrio, que é limitado, a gente sabe, mas nós temos. Esse é o maior poder que nos foi entregue para vivermos a experiência aqui no plano material, que é o poder da decisão. Só que uma coisa é aquela decisão capenga, né? Ah, tá bom, vou tentar mais uma vez. Ah, deu errado. Olha o tipo de energia que é colocada numa decisão. Agora, quando você toma uma decisão que é de alma, ou seja, você faz um decreto para você mesmo, né? Muitas vezes a gente toma essas decisões quando a gente traz um basta na nossa vida, né? Quando a gente cansa de ficar em ciclos de sofrimento e a gente realmente dá um basta. O que que é esse basta? Esse basta é a decisão. Porque quando você toma uma decisão, não existe nada no universo que vá poder ir contra, porque não é possível ir contra a força da sua consciência, desde que essa decisão esteja em sintonia com a sua alma. E quando eu digo alma, é a sua conexão com o todo que está em tudo. Então, essa eu considero que é uma palavra que contém uma energia, assim, oculta, muito forte, e trazendo para minha vida, já que você perguntou, né, quando que foi a chavinha, né, o ponto de virada, acho que acontece isso em muitos momentos da vida, né, porque a gente oscila, obviamente. Mas eu sinto que sempre quando eu trago essa consciência de volta para os meus desafios, principalmente para os dramas que eu estou vivendo, para os sofrimentos, para os medos, eu trago essa energia da decisão. Então, por exemplo, se eu estou vibrando no medo,
para tomar uma decisão, para iniciar um projeto na minha vida. Eu preciso lembrar dentro de mim que a energia é única. Então, se existe essa vibração do medo na minha vida, eu preciso, enquanto buscador espiritual, encontrar uma maneira de me conectar com a outra polaridade, ou seja, descobrir o que é a polaridade do medo. Qual é a polaridade do medo? É a coragem. Então, incorporar a coragem na vida para resolver o que é para ser resolvido, para encarar o que é para ser encarado, e isso é feito com o nosso poder de decisão. E o nosso poder de decisão, ele pode também fazer com que cada um de nós esteja inserido dentro do contexto necessário, né, para o momento que estamos vivendo. Porque eu vejo muitas pessoas até que procuram, né, a gente para realizar trabalhos ou para sessões, né, ou orientação, que elas estão muito questionadoras em relação ao que está acontecendo no momento. Normalmente essas dores ficam muito evidentes. E isso não é uma coisa que a gente observa que deve ser descartada, não, porque a dor pulsante de uma pessoa é o que faz ela buscar um conhecimento para procurar, num primeiro momento, resolver. Mas num segundo momento, resolver seria dar uma manutenção naquilo, né, melhorar naquilo, para num terceiro momento começar a colher os louros, né, que é a obtenção de energias de plenitude. Então, isso que você falou eu acho muito interessante, também na minha vida foi um divisor de águas, porque dentro da espiritualidade nós temos, às vezes você frequenta por exemplo, um centro espírita, um centro de umbanda, ou até mesmo um templo voltado para as religiões orientais, e lá você se sente bem, né? Sim. Só que lá você está se sentindo bem porque quem está ali muitas vezes sabe o trabalho de energia, sabe direcionar a energia. E também tem a espiritualidade que está ajudando nisso. Mas quando você vai para casa, você precisa encarar os fatos, você precisa movimentar a sua energia. E aí, quando a gente descobre e começa a estudar, e começa a se aprofundar, e recebe conhecimentos e aplica, a gente vê que muitas vezes a gente pega pesado com os mentores, porque a gente fica solicitando-os a todo momento, e eles de forma, muitas vezes, honesta conosco, dizem que não podem estar o tempo todo como babás, né? Sim. E aí vem aqueles chacoalhões da espiritualidade. E isso acontece o tempo inteiro. E a espiritualidade, os mentores, os amparadores, guias, enfim, vários nomes, para esses amigos espirituais, eu costumo chamar de amigos e amigas espirituais, estão sempre presentes, assim, de uma forma sutil. Então, esses amigos, eles estão sempre dando dicas, dando toques, fazem com que conteúdos cheguem perto da gente, pessoas, palavras, inspirações. Só que com o viver da vida e o viver dos desafios materiais, a gente vai se preenchendo dessa materialidade, ou seja, a gente vai entrando em sintonia muito com o materialismo e vai deixando o espiritualismo, vai deixando as energias de lado. Então a gente vai perdendo essas conexões, a gente vai perdendo a escuta espiritual, porque ela está aqui. Né? Se a gente se abre, a gente consegue ouvir a espiritualidade conversando conosco, que conversa através do subjetivo. Então, quando a gente fala de comunicação espiritual, sintonia com mentores, algumas pessoas ficam esperando uma comunicação objetiva. Vá lá, faça isso, faça aquilo, não vá por aqui. E não é isso, né? Não são babás, estão mentorando, estão dando auxílio, prestando amparo, né, guias, estão nos ajudando num caminho que a gente tem que percorrer. E você sabe, Fel, esse seu fundo aí bonito é sempre inspirador para mim, que eu sempre vejo livros ali que me chamam a atenção, e tem um especial aí que é especial para mim, né? Tem um livro aí atrás de você que ele é muito especial para mim, dentre tantos, mas conectando com esse lance da decisão que a gente estava falando, né? Porque eu senti num dado momento da minha vida um chamado espiritual para começar a estudar o tarô, há muitos anos atrás. E aí eu tomei a decisão de começar a estudar por conta própria e mergulhar mesmo. E foi um chamado de alma. E o primeiro livro que eu adquiri, o primeiro deck de tarô, veio nesse livro que está atrás de você, que é o Tarô Universal de Waite.
Olha que legal, hein? Então eu tenho uma Tem sintonia outros com... livros aqui, mas esse aqui Tem. está em destaque, né? Então esse aí me chama a atenção porque é um dos primeiros livros, assim, que eu entrei numa conexão forte mesmo, espiritual, de chamado de alma, e é o livro que eu tenho que é o livro mais rabiscado, mais capenga que eu tenho de todos, e tá aqui, tem um lugar especial, e ele fez parte desse momento da minha vida de decisão, e a partir do momento que eu tomei essa decisão, que eu fui lá, adquiri, comecei a estudar, comecei a me preencher dessa energia, cara, os mentores começaram a enviar informações. Então eu tive um monte de experiência fora do corpo. Teve uma vez que eu tive uma projeção astral que foi muito forte, assim, nesse aspecto de conexão com a espiritualidade, onde eu fui levado para um lugar, era como se fosse, assim, um templo, um lugar iniciático, um lugar oculto, assim, tinha toda uma mística envolvida muito interessante. Tinha uma porta baixa, tinha que se abaixar para entrar, eu lembro. Chegamos, era uma sala pequenininha, cheia de livros, e tinha uma mesa redonda, e foi me apresentado alguns decks de tarô, e eu tive uma aula de tarô ali fora do corpo. E isso não aconteceu uma vez, aconteceram diversas outras vezes. Encontrei também com guardiões espirituais que me apresentaram tarôs que são tarôs astrais, né? São arcanos que estão no mundo astral, não estão disponíveis aqui, mas tendo acesso a essas informações lá, esse simbolismo ficou dentro de mim. Então isso me ajuda muito também para os atendimentos que eu faço hoje em dia. E é legal você ter comentado sobre isso, porque a gente fala muito sobre essas questões, né, dentro daquilo que a gente está desenvolvendo em relação a um trabalho, e essa questão dos arquétipos, das simbologias, da fonte, do trabalho no astral, né, dessa conexão que muitas vezes traz para nós a energia necessária para a gente lidar no mundo material. E aí você falando sobre isso, a gente entende que tudo que acontece aqui já está em exercício em um outro plano há muito mais tempo, né? Então nós estamos, digamos assim, num plano mais embrutecido que recebe informações e quando nós conseguimos elucidações, nós estamos recebendo algo que já está completamente organizado no plano espiritual. E aí a gente recebe essa informação e consegue desenvolver aqui, né? E foi legal você ter falado sobre isso, porque eu também já tive algumas experiências. Uma vez eu estava assistindo uma iniciação e era um formato completamente antigo, uma simbologia hermética, uma simbologia iniciática, né? E tinham várias pessoas com roupas, as roupas meio alaranjadas, amareladas, assim, com aqueles ornamentos, chapéu com os símbolos, assim, né? E cada vez que um saía de uma posição, entrava outro na posição, era como se fosse um jogo de xadrez, era bem hermético mesmo, né? E aí tinha um mentor ao meu lado, só que eu estava tão entretido com tudo aquilo que eu estava na experiência ali. Aí do nada me veio um questionamento, me veio um lapso de te perguntar alguma coisa, né, que eu não deveria ter feito. Eu peguei e questionei mentalmente: eu estou assistindo ou eu estou participando? Aí nisso que eu perguntei, eu só voltei para o corpo, minha filhinha me acordando: papai! Aí eu falei: não devia ter perguntado, né? Fui convidado a se retirar, né? Mas são os presentes que a gente recebe, né? Sim, sim. É E os isso. presentes que você recebe também, que você canaliza em relação às tuas práticas, eles não precisam. Você muitas vezes recebe em um momento de reflexão também, né? Sim, sim, com certeza. Porque a gente está vivendo o dia a dia na prática, vida material. E a espiritualidade, ela está conectada em tudo. Obviamente, como buscador espiritual, você precisa organizar um tempo que seja para você ter um contato mais íntimo com você mesmo. Então não é com o plano, não é com nada que está fora, não é o externo. Você não vai procurar um plano fora de você, uma dimensão fora de você. Na verdade, você vai encontrar as dimensões, os planos, os universos, os multiversos que existem dentro da alma. E a gente só consegue
encontrar esses lugares parando, respirando, reservando um tempo para isso, porque isso não é uma brincadeira, não é um entretenimento esotérico, onde você acende um incenso, coloca algumas cores, fala algumas palavrinhas bonitas, namastê, gratiluz e mais tantas outras aí, e termina a prática, você está a mesma pessoa brigando, sendo muitas vezes intolerante, inflexível. Então isso está totalmente em desacordo com essa conexão com a espiritualidade. E ter esses momentos, então, é fundamental, porque é assim que você vai se abrindo para esse universo. E assim, você se abre, na minha experiência, eu penso dessa forma. Não é para provar para ninguém, não é para mostrar para o mundo, para dogmatizar pessoas, para tentar convencer. Nada disso. É para eu aprender a vencer a mim mesmo, para eu aprender a conhecer lugares diferentes dentro de mim, para eu levar isso para o meu dia a dia, para eu conseguir, eh eh, viver os desafios da vida com mais consciência. Isso é impagável materialmente falando. E aí você tocou num ponto que eu acho que é muito importante para quem está assistindo. Você que está assistindo, se movimenta aqui, mostra, coloca a sua positividade, exterioriza a sua energia dando like, escrevendo o seu comentário. Se você não é inscrito, toca no sininho. Por quê? E o Diego tocou num ponto que eu acho que é super importante, que é a base de um trabalho que inclusive nós estamos realizando com bastante dedicação e envolvimento, que é o seguinte: quando você realiza uma prática, seja uma ritualística, seja afirmar uma vela, levar os seus pensamentos, né? Ou então fazer uma oração, existe todo um mecanismo que é um plus, que envolve uma prática, que faz com que ela tenha vida, que é a maneira como você se conecta àquela prática. Qual é o mecanismo de conexão que o ser humano tem em relação a uma prática? É uma questão maquinal? E aí ela observa uma outra pessoa que tem uma expansão e um resultado diferente, que já compreendeu e exercita isso, não fica só no maquinal, procura subir degraus evolutivos e colocar em prática o que aprende. Então, basicamente, o que está por trás de qualquer prática religiosa, ritualística, é a ferramenta que é o ser humano, Sim. em contato com uma inteligência superior, que promove conexões com forças e com mistérios que são divinos, que nutrem aquela experiência com a energia necessária para que a pessoa possa ter o resultado. E não é um resultado sofrido, é um resultado que, vou dizer para você, Diego, hoje as pessoas estão sofrendo uma lavagem cerebral negativa com conteúdos dos mais diversos que já são propícios para isso, que puxam o ser humano muitas vezes para sensações terríveis. O que eu proponho aqui para você que está assistindo? Já que é para fazer uma lavagem cerebral, por que você não enche o teu cérebro, o teu inconsciente e o teu campo com práticas? Você vai saturar com positividade, ressignificar, porque se é para você encher algo, ter uma repetição que seja de algo positivo, de uma manutenção energética. E isso é feito através de uma construção sólida, né, Diego? Sim, e aí a gente permeia 2 universos aí, que é o campo da teoria e o campo da prática. Então a teoria ela é importante também, claro, para você formar uma base, uma estrutura. Então assistir um vídeo é legal, leia livros, isso é importante para fortalecer o teu cérebro, para fortalecer a tua consciência, a tua memória. Estamos perdendo o hábito da leitura, isso é tenebroso, coloca a nossa consciência nas trevas. Então, leitura é fundamental. E leia o que você sentir vontade de ler. Procure ter leituras que sejam agradáveis, gostosas para você e vá incorporando as leituras espirituais também. Só que não dá para você ficar só na leitura, né? Não dá para você ficar só no estudo teórico. Por exemplo, um médico, né, um profissional da saúde, ele vai estudar a teoria ali que é muito importante, mas se ele não for praticar, ele nunca vai conhecer de fato o corpo humano. E isso vale para qualquer área da vida material. E com certeza também vale para a vida espiritual, porque a vida material, na verdade, é um espelho do que está acontecendo dentro da gente. Então, é assim,
a teoria ela é importante, mas é fundamental mergulhar no campo da prática. E como é que você mergulha no campo da prática? Praticando. Não tem outro caminho. E quando a gente fala prática energética, não literalmente entrar numa piração aí de ficar, sei lá, dias aí, horas do seu dia praticando, repetindo exercícios de energia. Não é isso. É você encontrar um lugar dentro de você em que se encaixe na tua rotina do dia a dia e incorpora. Reserva aí 5, 10 minutos do seu dia para você realizar práticas. E quando a gente fala de prática energética, existem muitos caminhos que você pode seguir. Você precisa descobrir o seu caminho. Por isso que a gente precisa também valorizar o recurso que a gente tem hoje aqui, que é o recurso tecnológico. Então existe muita abertura hoje nesse sentido. Isso também é espiritual, essa abertura tecnológica que teve tem um propósito espiritual também, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos que sejam positivos, sejam sadios, mas você precisa fazer essa filtragem, né? Precisa entrar em sintonia com a tua experiência e sempre questiona. Então, assim, você pode encontrar diversos caminhos aí, e os caminhos guiados são muito bons. Então, tem aí bons professores, professoras, né, bons lugares onde você pode encontrar referência positiva. E também a gente tem que entender o seguinte, né? Muitas vezes a gente vai ouvir, e isso também é um grande divisor de águas dentro de pessoas que estão conduzindo um trabalho, que é o seguinte: eu quero fazer a mudança na minha vida, eu quero movimentar energias na minha vida e tudo mais. Só que às vezes a pessoa ela está fazendo a sequência errada de movimentação. Ela está querendo alcançar uma plenitude, óbvio, só que essa plenitude ela quer alcançar sem antes preparar o terreno, sem antes limpar o espaço dela, sem antes harmonizar. Então, uma coisa que eu acho super importante, que a gente sempre vem falando aqui, e já estamos colocando em prática muitas iniciativas que auxiliam pessoas a obter isso, é o ser humano entender que ao longo de várias épocas, todos os mestres, os condutores, os líderes espirituais sérios, eles pisaram em vários tipos de conhecimentos e absorveram isso e colocaram em prática de forma organizada. E não é diferente com quem está assistindo, com você que está assistindo aí. Sim. Precisa saber com o que se conecta no momento que você está tendo um objetivo. Não adianta você estar com o teu campo necessitando de uma limpeza, de uma proteção, e você já querer logo pisar no recebimento. Sim. Eu sempre falo e vou continuar falando. O ouro, quando ele cai em cima da poeira, o ouro em pó, ele se mistura com a poeira. Então você pode até se conectar como recebimento de uma prosperidade. E aí, quando esse ouro em pó se mistura com essa poeira, com o carvão, como é que você vai tirar proveito desse recebimento, né, Diego? Perfeito, é isso mesmo. Então é preciso compreender alguns contextos aí. É assim, quando a gente fala sobre prática energética, sobre espiritualidade, o caminho prático da espiritualidade, que é conhecer as próprias energias e também conhecer as energias do ambiente, aquilo que te impacta, porque os teus pensamentos, pensamento também é energia, ele impacta diretamente a sua vida. Um pensamento cria um comportamento, o comportamento cria uma realidade. E o seu pensamento, ele impacta diretamente a sua realidade, assim como o pensamento das pessoas que interagem com você. Isso quer dizer o quê? Que a sua energia, ela impacta o ambiente onde você está. Então, as pessoas que convivem com você também estão convivendo com a sua energia. E, obviamente, essas pessoas têm também as suas energias que também vão impactar o seu campo. Então, percebe que existe uma interação. E isso não é físico, isso é energético. Então, isso pode acontecer num ambiente onde você está, é claro, você vai estar mais perto, mas também acontece à distância. Às vezes nós estamos conectados mentalmente, energeticamente, com uma pessoa que está a quilômetros de distância, e aí isso tudo interfere o quê? Na sua energia pessoal. Isso é importante levar em conta. Outra coisa que é importante levar em conta também, o ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo.
né? Onde é esse lugar? É o seu trabalho? É a sua casa? Hoje em dia existe a realidade do trabalho em casa. Muitas pessoas hoje em dia trabalham em casa, mas tem muitas pessoas que vão para a rua, né? Todos os dias, enfim. O ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo é um ambiente compartilhado? Então já saiba que terão vários tipos de energia. Mas se você tem uma cadeira, por exemplo, que você senta, se você tem um posto de trabalho onde você fica, saiba que esse lugar onde você está, ali é um lugar onde vai estar a tua energia, ela está ancorada ali. Então, se você fica por muito tempo indo naquele mesmo lugar, a sua energia está ali ancorada, ou seja, num ambiente. Então, isso você também precisa trazer para a sua vida prática. Ou seja, como é que eu cuido desse ambiente? Como é que eu faço para preparar esse ambiente? Em casa, por exemplo, né? Descansamos em casa, dormimos em casa, acordamos. Enfim, como é que está o seu espaço na sua casa, que é o seu templo, aí, sua morada, né? Sua morada física. Então, como é que faz para cuidar ali da casa? Isso tudo você precisa desenvolver um conhecimento energético e é prático. Por quê? Se você tenta fazer uma prática energética, por exemplo, e num lugar onde você nunca fez, ou num lugar, sei lá, num lugar estranho, num lugar que não é muito propício, você certamente não terá boas experiências, a não ser que você já tenha o seu campo energético muito fortalecido, que não é o caso da grande maioria das pessoas. Então, isso é muito importante, cuidar do ambiente, saber onde onde você troca energia, com quem você está trocando energia, e aí depois você vai passar para esse outro próximo passo, que é entender o que são práticas energéticas. Por exemplo, como é que você vai fazer uma prática de ativação das suas energias se você está com a sua energia toda poluída? Então precisa fazer primeiro uma harmonização, um equilíbrio, uma limpeza. Tudo isso é muito importante nesse caminhar espiritual. E aí você faz uma limpeza energética, por exemplo, fez um faxinão, legal, deixou a energia tinindo. Como é que você vai deixar a sua energia perfumada agora, né, para atrair coisas boas? Porque o universo ele é próspero e abundante, a beleza atrai beleza. Eu não estou falando beleza no sentido físico, estético, estereótipo. Estou falando da beleza energética. E aí, você fez uma limpeza, como é que você faz então essa harmonização? Isso tudo também precisa de consciência, precisa de estudo, de caminhada. Então, isso tudo é muito importante. Por quê? Vai afetar diretamente na sua vida prática. Então, a prosperidade, o Fábio estava falando do ouro, por exemplo. Então, como é que você faz essa conexão para atrair a prosperidade na sua vida? Primeiro, precisa compreender o que é a prosperidade e qual que é a polaridade dela, que é a escassez. Então, compreender na vida o que tem de escassez para eu conseguir encontrar a outra ponta, que é a prosperidade. E justamente, às vezes a gente escuta a maioria das pessoas que estão buscando isso, que elas têm uma certa dificuldade, querem melhorar a intuição dela, ou querem melhorar, muitas vezes, o aspecto que envolve uma ansiedade, a procrastinação, né, e tudo mais. E aí elas não sabem como fazer isso. Então, o que é importante no estudo, que é algo que o Diego e eu estamos o tempo todo procurando nos atualizar e colocar em prática. É você entender, muitas vezes, quais os símbolos são propícios para uma prática, Sim. quais as cores, quais são as movimentações energéticas que em conjunto, vão dar a conexão necessária e vão conectar você com uma egrégora, porque vamos pensar no seguinte aspecto, né, Diego? Pessoas ao longo de milênios se conectaram com uma prática que vai passando de iniciado para iniciado. A partir do momento que aquela pessoa é iniciada, que recebe aquele conhecimento e pode aplicar, ela não está se conectando com uma energia que é recente. É uma energia que já trouxe resultados e já tem uma movimentação formidável. Então, ela tem uma âncora muito forte energética que, a partir daquele momento que ela começa a ligar o cabo dela, o USB, no grande HD universal, ela começa a sintonizar com grandes seres que estavam conectados com essas frequências, com essas práticas, com esses símbolos, e que usaram isso de forma ética, de forma próspera, de forma a melhorar um campo e de forma direta e indireta a melhorar a humanidade.
Nem todos os seres humanos têm a inclinação ou o despertar para buscar isso. Mas o que eu falo é o seguinte: se houve um despertar que não torna ninguém melhor do que o vizinho, mas sim torna propício para começar uma caminhada, aproveite. Comece a tentar um aprimoramento diário e comece a sair da teoria e vá para a prática, né? Sim, com certeza. E aí entra o aspecto do propósito e da clareza. Então, ter uma clareza do seu propósito, da sua intenção. E aqui, quando eu falo sobre propósito, não é o propósito de vida, né? O propósito espiritual, o chamado de alma, que é muito importante, mas pode ser muito amplo e difícil de compreender na prática. É a intenção. Qual intenção você coloca numa prática energética, por exemplo, que é o tema, né, central aqui desse momento? A intenção é o ancoramento, é o norte, é o caminho, é a estrutura que vai fazer você sintonizar uma energia específica. Então, por exemplo, você quer fazer uma prática de abertura do terceiro olho, por curiosidade, para ter poder, para manipular pessoas, para saber o que o outro está pensando, enfim, são aspectos que não são positivos, né? Então você vai atrair seres que estão vibrando nessa sintonia. Então, é muito importante ter clareza do seu propósito enquanto intenção, né? Vou colocar essa palavra. Então, ter clareza da sua intenção. Quer fazer, por exemplo, práticas de ativação do chakra frontal, do centro energético, né? Do seu terceiro olho, o famoso terceiro olho. Para quê? Para você, vamos colocar objetivos que sejam positivos, ao meu ver. Clareza de pensamento, mais foco, mais atenção, mais sensibilidade, né? Conseguir ver o outro, não só como um ser ali, um ser carnal, mas como um ser espiritual. Conseguir ter a sensibilidade de que você é um ser espiritual e abrindo a sua espiritualidade, abrindo as suas energias, você também abre possibilidades de ajudar essa galera extrafísica que está aqui tentando fazer o bem. E aí não é se tornar santo, se tornar diferente, ser iluminado, não. É alguém que está aqui encarnado, cheio de defeitos, qualidades, desafios, boletos para pagar, mas que desperta essa consciência de repente tentar fazer algo bom para alguém. Olha a diferença de propósito, percebe? E aí você pode falar, mas isso é uma utopia. Começa com a utopia, começa com o sonho, começa com a visão, com a visualização. Práticas energéticas também são práticas de visualização, onde você visualiza, onde você mentaliza algo, por exemplo. Então procura sempre, quando vai mentalizar algo, visualizar, ou seja lá o que for, tenta não ficar preso só no próprio umbigo, expandir, deixar essa espiritualidade vibrar para o mundo, porque é para isso que serve, é para transbordar e para lembrar que nós estamos todos conectados, todos somos um, todos, todas as pessoas fazem parte dessa partícula divina, todos nós temos essa partícula divina dentro da gente aqui, né? A composição das estrelas também faz parte da nossa composição aqui. E isso é mais do que uma prova de que todos estamos conectados. Você falou algo muito bacana, muito conectivo, que é essa questão de você vibrar positivamente em relação à sua situação, mas sem aquela dor ou aquela implicância com uma pessoa, muitas vezes, que está ao teu redor. E observo muito isso em pessoas que estão no mesmo segmento, vamos dizer, empresas ou profissionais da mesma área, que muitas vezes eles focam a atenção em melhorar, mas querendo tirar, por exemplo, o brilho de uma outra pessoa. Então, obtém-se uma movimentação de energia que não é proveitosa. E como é que a gente consegue lidar bem com isso, através de tudo que a gente tem aprendido e aplicado? Quando você vibra positivamente, faz corretamente a manipulação energética do seu ser, a movimentação energética, a canalização, potencialmente, se você tem pessoas que estão aí na tua área, que elas sejam beneficiadas junto com aquela energia. O teu crescimento não precisa impedir que o outro tenha crescimento. O fluxo pode ser constante. E muitas vezes é difícil que alguém compreenda isso. Que essa plenitude não precisa ter
uma puxada de tapete ou o Sim. declínio de alguém. Que a ética esteja envolvida, o bom caratismo esteja envolvido e as boas influências estejam envolvidas e que todos que estiverem nessa frequência que sejam beneficiados. O crescimento vai ser constante. E outra coisa, a intuição, né? Muitas vezes tem exercícios muito específicos no chakra frontal que auxiliam nesse processo, mas é Sim. para uma percepção aprimorada. Vou dar até um exemplo. Hoje em dia, você, Diego, sempre tem essas experiências, eu também, tem uma situação e eu já pego o que está acontecendo e já sei mais ou menos qual vai ser o próximo capítulo. É. Ou já chega para mim o próximo capítulo. Por quê? Nós estamos movimentando, nós estamos aflorando isso de uma forma direcionada. Mas adianta você chegar para uma pessoa e falar, eu percebi que vai acontecer alguma coisa meio diferente, não faça isso, não é para isso que a gente está trabalhando. É para a gente ter um insight e muitas vezes até colocar uma ideia, falar, ó, que tal se você pensasse a respeito, ou você mesmo sair da jogada, entendeu? Então é para isso, não é para a gente ter controle, não é para estar um passo à frente e levar vantagem, justamente o contrário, é para você estar no lugar certo, na sintonia certa e preservar, muitas vezes, a tua vida de uma cilada, né? É o fortalecimento espiritual. E esse fortalecimento espiritual não é para uma guerra externa, né? Porque tudo que é conflito, que é guerra, isso é tudo coisa do ego, né? O ego que vê o outro como um inimigo, a alma vê como um semelhante. A alma, que todos nós temos uma alma, somos uma alma, quando a gente consegue encontrar essa visão espiritual além do ego, e é possível, todas as pessoas, é só você ter aquela visão, trazendo para a vida prática, com o coração, né? Aquela história de coração, razão, emoção, na verdade não é isso. Isso é drama humano, é sentimento. Então, o sentimento, ele faz você enxergar o outro ali como um semelhante. Porque o ego, no sentido espiritual, eu não estou trazendo o ego aqui no sentido psicológico, estou falando de ego no contexto espiritual, da espiritualidade. O ego, ele é um guardião da nossa alma, só que ele se acha muito importante, né? Então ele quer tomar um lugar que não é dele, né? Então, se você deixa o seu ego tomar um lugar que não é dele, o que ele vai acontecer? Ele vai se tornar um ego inflado, né? Então aí entra a doença do ego. Qual que é a doença do ego? O egoísmo. Então nós estamos vivendo uma sociedade egoísta. Isso aí é proposital, para fazer a gente vibrar no medo, e isso vai trazer o quê? Controle, né? Então, você vibrando no medo e sendo egoísta, você para de ver o outro como um semelhante, você começa a ver o outro como um adversário. Então você quer aniquilar ou você quer escravizar. Isso é o contexto. É só ver o que está acontecendo hoje aí, né? Então, se a gente traz esse olhar mais espiritual para os desafios da vida, a gente vai conseguindo acessar essa leveza. E mais uma vez, sem ser alienado, sem se achar especial, distante, santificado, nada disso. É você conseguir cada vez mais vencer aí, dia a dia, essa guerra interna que está acontecendo aqui. Então, é o vencer a si mesmo. E aí essa questão até das pessoas aprenderem a lidar com as próprias energias, né? E claro, terem uma prática saudável em relação a isso, coloca a pessoa um passo à frente, mas não é um passo à frente do vizinho, não é um passo à frente Não. do irmão, da irmã, é um passo à frente na sua trajetória, na trajetória pessoal. E lógico que isso é importante, a gente dar passos, a gente ter progresso, né? E às vezes as pessoas elas procrastinam em relação a isso. Vamos dar um exemplo. Quando a gente está colocando um conteúdo à disposição, uma aula ou uma turma fechada, nós colocamos o nosso melhor, né? Nós Sim. colocamos as técnicas que nós aprendemos, que nós fomos intuídos, que nós lemos diversos livros, participamos de vários cursos, nos aprimoramos, tivemos nossos professores em terra, tivemos também os presentes espirituais dos mentores que nos auxiliam quando vem que está bem intencionado o trabalho. E aí, quando a gente passa isso para alguém, isso promove uma melhoria
no nosso gradiente de energia, e quem recebe, se aplicar, vai ter uma melhorice, e se conseguir expandir isso, melhora todo um campo. Mas não adianta você ter um catálogo ou uma biblioteca repleta de livros, se você não abrir o livro e ler uma página sequer, ou se você não se colocar na disposição de praticar. Tem uma frase do Joseph Murphy que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quando você for falar em público, você tem que colocar o seu dízimo, mas não é o dízimo em relação só a contribuir, é o dízimo do seu conteúdo ter um envolvimento divino. Então, o que ele fala? Antes de entrar para palestrar, ele dizia o seguinte: Deus pensa, age e fala por meu intermédio. Eu sou um canal de Deus aqui na Terra, que quando estou em comunicação, expando o máximo do potencial divino que passa por mim e que passa por você que está assistindo também. Você Sim. também é um canal de Deus. Então, é essa identificação, essa conexão que faz que a gente entenda que uma inteligência infinita pode trazer e proporcionar grandes melhorias nas nossas vidas, e se a gente observar no hinduísmo, falavam isso, o budismo, no cristianismo, no judaísmo, todas as vertentes espirituais têm esse cerne, e tudo é energia. Então, olha a importância de saber lidar com a energia, né, Diego? Com certeza. E quando a gente fala sobre energia, são as suas energias, né? E o que são as nossas energias? A gente tem pessoas que falam assim: eu não sinto as energias. Eu posso provar que você sente. Você tem emoção, não tem? De vez em quando você fica com raiva, você não fica feliz, você não fica eufórico, fica triste. Isso são as energias circulando no seu corpo, dentro de você. Você sente fisicamente algo que foi criado energeticamente, através dos pensamentos. Então temos 3 camadas energéticas aí, né? O campo, o corpo, ou a gente pode chamar de veículo de manifestação da consciência mental, astral e físico. Então é o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico. São camadas energéticas que estão em interação. Então o pensamento, ele vai criar uma emoção cria ali um comportamento, cria uma realidade. Então, muitas vezes, não é o evento em si que aconteceu na sua vida que vai modificar o teu jeito de ser, é como você reage àquilo. E como é que você reage àquilo? Com energia. Então, se você coloca uma energia positiva, um pensamento positivo diante de um desafio que vem, você naturalmente já está criando uma proteção energética. Mas, também a gente precisa ponderar, Rafael, acredito que você também tem essa visão sobre o despertar da espiritualidade, as práticas energéticas. Quando a gente desperta para esses temas, a gente realmente se apaixona, né? E a gente sente vontade de mergulhar profundamente nisso, mas é importante ter um equilíbrio também. Hoje eu estava andando na rua e vi uma frase muito legal na parede da frente de um hospital. Estava passando no hospital ali psiquiátrico, tinham várias frases ali, não me lembro o autor, mas a frase falava assim: yogi urbano, às vezes medito, às vezes me deito. E é literalmente isso, né? Vivendo num contexto urbano, às vezes você vai meditar, mas às vezes a meditação, na verdade, é dormir, é descansar. Às vezes a cabeça está tão cheia que não é a espiritualidade naquele momento. É um descanso físico. Ou você está dirigindo ali, você está em concentração e atenção, não é o momento de você fazer uma prática energética. Eu vou observar aqui a energia do ambiente. Pumba, bateu o carro. Né? Aí você vai ter que lidar com a energia da pessoa que ficou brava porque você bateu no carro dela. Então a gente precisa equilibrar isso, né? E isso é super importante, e às vezes a gente começa a ter uma abertura de percepção, né? Eu, quando estava na minha adolescência, caminhando aí lá para os 19, comecei a ter certas percepções. Até hoje as percepções, elas são presentes, elas vão potencializando conforme você vai. Só que assim, imagina no dia a dia, se eu estou andando e eu começo a sentir, por exemplo, que a pessoa está com o chakra cardíaco dela com uma movimentação, tá até legal, ou que está com o chakra frontal pulsando. Qual que é o recurso que o ser humano tem? Às vezes, quando ele percebe algo, ele vai ficar olhando, certo? Ele vai querer prestar atenção naquilo. Se você fizer isso,
as pessoas vão estranhar. Imagina, uma mulher falar, por que você está olhando para a minha região do tórax? E Você às fala, vezes tô você nem olhando para está suas olhando. energias, né? A pessoa não vai olhar por maldade, é que ela viu uma luz, ou então Sim. olhar para o terceiro olho da pessoa, vai ter que olhar meio que para a área dos olhos, a pessoa vai estranhar, por que você está Pode me ser encarando intimidador, né? Com certeza. tão diretamente, né? Então, você precisa também ter a sua discrição, entender que as energias elas vão estar presentes, você pode ser uma pessoa sensitiva, perceptiva, Sim. mas você vai ter que lidar e muitas vezes entrar no meio do batidão e deixar isso sem que tudo te chame atenção, né, Diego? Cara, e flexibilidade, né? Ó, tá acontecendo na prática aqui, ó, que eu falei, né? A Mimi quis passear antes da gente começar a nossa live. Aí agora ela deu um jeito de voltar aqui, Fael, porque ela Ah, quer aparecer aqui, ó, queria dar um oi. E é isso, né? Tem que estar sempre em sintonia com a vida que está acontecendo aqui agora, e ser flexível com isso, porque senão a gente começa a ir por um caminho de intolerância, de separação, de segregação, e isso não é legal, de maneira alguma. Deixa eu só encostar aqui, peraí. os gatos são grandes trabalhadores energéticos, né? São. São grandes transmutadores energéticos, né? Eu também É. tô a minha experiência com os felinos aqui Você tá agora, e né? Tá com um pequenininho aí? já tá com 4 meses a gatinha que tem aqui e Menina? oi? É menina? É menina, é. E ela vem no momento propício, você começa a ronronar e aquilo já é um movimento da É. energia trabalhando, né? E Ah, você cara, é muito percebe que ela lindo. deita na área, muitas vezes, do seu chakra cardíaco ou do seu É, umbilical, né? sim, sim. E os gatos são seres sensitivos. Os cachorros também, mas assim, já tive experiência com cachorro e com gato. Cada um tem uma vibe, cada um tem uma sintonia diferente, né? E agora a minha experiência nesse momento está sendo com duas gatinhas, né? Então eu tenho duas filhinhas de 4 patas, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua função espiritual, que não foi eu que determinei, porque elas que mandam na casa, né? A gente pensa que manda, mas são elas que mandam. Ela que escolhe a hora que eu tenho que colocar ração lá para ela, né? Ela que escolhe a hora de entrar e sair, enfim. E cada uma tem a sua função espiritual, né? Então eu E eles são percebo isso. organizados, né? Eles são São. disciplinados, né? Eles gostam das coisas deles organizadas nos lugares certos, né? É. E são determinados, são bichos determinados. Né? Assim, se ela decide algo, ela vai ficar ali determinada até conseguir. E é legal, é muito bom essa convivência com os bichinhos, porque vai ajudando a humanizar o ser. Eu sinto que eu vou me Sim. humanizando. Nós aprendemos muito, né? Hoje mesmo eu estava dando um passeio por um parque ecológico, né? Uhum. Onde tem alguns bichinhos soltos lá, né? Aves e tal. E tinha uma fila eram gansos. Hum, Eles estavam enfileirados, certo? E eles respeitam o espaço do outro. Eles andam enfileirados. é isso mesmo. Um subiu o degrau, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Eles não se atropelam. E tá aí uma grande lição, né? É, harmonia, flexibilidade. Eu estava nesse final de semana, eu tive uma experiência muito legal aqui em Santos, né? Tô aqui em Santos, litoral sul de São Paulo, e eu fui fazer um passeio de canoa havaiana. Canoa havaiana é uma canoa que é grandona, assim, e várias pessoas vão remando, né? E a gente foi remando até uma praia chamada Sangava, que fica aqui perto de Santos ali. Você tem que atravessar o canal do Porto, né? Que a gente fala. A gente atravessa ali pro outro lado, e aí a gente chegou numa praia ali, Sangava, que é uma praia muito bonita, assim, que tem a natureza ainda muito preservada. E a gente foi, tava cheia a praia, tinha bastante gente, mas a gente foi para um cantinho que não tinha quase ninguém. E aí eu fiquei num momento de contemplação. Eu gosto de fazer isso quando estou em conexão com a natureza. Eu comecei a contemplar as árvores, cara. E aí me vem assim, poxa, a gente acha que tá tudo parado, né? Mas quando você começa a observar, cara, tem uma dança. E você vai vendo o posicionamento das árvores, né? Você vai vendo os tipos de vegetação. Cara, aquilo ali é tudo uma harmonia. Tá tudo organizado, tá tudo num fluxo, tá tudo num ciclo. E tá na nossa cara e a gente não vê, né, cara? A gente não consegue ver. Então é legal ter esses momentos assim de introspecção, porque isso ajuda muito e também é muito espiritual.
E aí o que acontece? Se a gente está num momento desse, tem uma certa hora que a gente precisa até aterrar, porque fica num estado tão conectivo, né, que você quer ficar ali. Sim. Você quer ficar ali naquela experiência, captar a presença de um deva, de um elemental, de uma entidade que está ali agindo junto àquela presença, né, aquela força, aquele Cara, trono, né? Então a gente se sente bem, né? E muitas vezes é uma energia que não dá para descrever, a gente só consegue sentir, né? e tem de tudo, a energia da natureza é muito forte. Então, por exemplo, nessa praia que eu fui, uma parte dela ali tinha dois cantos, assim, vamos falar, né. Tinha uma parte que estava muito cheia, tinha muita gente, muita música, sabe, cada lugar, cada galerinha estava com a sua música tocando autona, né, cada um na sua vibe, cada um curte. Não é o tipo de música que eu gosto mesmo, mas estava lá, a galera estava lá feliz, tinha um monte de lancha em volta, assim, também. E tinha uma energia específica, característica ali. Eu jamais julgo, não tenho julgamento, cada um tá no seu rolê, né, cada um curte o que quiser curtir, e a gente não tem que julgar ninguém não, né, cada um seja feliz. Mas nesses momentos de abertura, você se abre para tudo, né. Então foi muito interessante, porque olha eh, o que rola, assim, né, na conexão com a espiritualidade. Os contrapontos, essa é a palavra que eu queria lembrar, as polaridades. Eu estava lá fazendo essa observação da natureza ali, né, uma conversa interna, e eu olhei para o lado e vi que tinha ali muito, no mar, assim, né, nesse meu canto esquerdo aqui, tinham muitas lanchas. E energeticamente uma me chamou a atenção. Eu observei por esse chakra aqui, esse chakra lateral. Me veio, assim, uma imagem dessa lancha antes de olhar, eu não tinha olhado ainda. Me veio uma imagem assim, a lancha tinha muitas pessoas tocando umas músicas também, e eu percebi como se fosse um rodamuinho, assim, como se fosse um rodamuinho, assim, um furacão energético, uma cor, assim, meio cinza, quase indo para o marrom, assim, mas era um cinza muito forte, como se fosse um furacão em cima dessa lancha. Então tinha uma energia ali muito densa ali em cima, né. E claro, eu não fiquei me conectando com aquilo, também não julgo, né, foi uma abertura espontânea que teve, quando eu percebi isso eu olhei, depois aí vi ali fisicamente o lugar, vi o que estava rolando ali e, cara, segui meu caminho ali na minha vida e é isso, né. E é isso. E é justamente o que hoje é o cerne da questão que a gente está falando aqui. Aconteceu comigo e eu vou concluir com um ponto que cada pessoa que está assistindo, ela vai conseguir entender depois qual é uma possibilidade. Uma vez aconteceu comigo, conhecidos, pessoas até ligadas à família, tinham feito lá uma confraternização e chamaram. Eu acabei indo, você acaba indo às vezes por consideração. Sim. Chegou lá, o tipo de música que estava tocando não estava me agradando, estava profundamente incomodado. E aí eu estava procurando fiquei um tempo ali, aí chegou uma hora que eu só escutei o mentor falando, por que que você não vai embora? Uhum. O que que você está fazendo aqui? Você acha que todo mundo vai mudar a frequência ou vai entrar naquilo que você acha ideal? Vai embora, só vai embora, ele falou. É Não isso aí. é o momento de você querer ficar agradável aqui. É. Se você não está se sentindo bem, vai embora e pronto. E aí que está o ponto, pessoal. Quando você vai embora, você não vai totalmente zen. E aí que a hora que você chega no teu espaço, que você tem a sua zona de conforto, que é o momento que saber trabalhar as energias é o grande divisor de águas e salva aí a tua semana, muitas vezes que poderia ficar sendo influenciada, muitas vezes você tinha alguma coisa para fazer e não vai conseguir, vai ficar zoado. Então, saber movimentar as energias faz com que você tenha a tua proteção, o teu equilíbrio e Sim. aí sim a prosperidade. Então, são tópicos que hoje nós estamos colocando aqui com muita seriedade e também para que você possa ter o seu pontapé inicial dentro da sua jornada. E o Diego e eu temos uma notícia muito bacana para passar, né, para as pessoas que nos acompanham, que participam aqui,
e que sempre pedem, né, alguma iniciativa para que elas possam Verdade. melhorar. E muitas vezes, né, Diego, não dá para atender todo mundo no dia a dia, né? Sim, o nosso tempo é limitado, né? Gostaríamos até de ter contato com mais pessoas, de contribuir mais, mas existe uma limitação mesmo de tempo, uma limitação física, uma limitação energética também, né? Então, é, infelizmente não conseguimos, mas felizmente existe a tecnologia que nos proporciona, então, expandir algumas oportunidades. E como o Fael muito bem disse, já fazia um certo tempo que eu tenho recebido contatos, assim, chamadas, né, mensagens, enfim, pelas redes sociais, perguntando sobre possibilidades de treinamentos online, de curso online, quando é que eu vou lançar, quando é que vai sair um curso online? E aí, estamos abrindo uma possibilidade muito bonita, né, Rafael? Estou muito feliz, estou muito contente, porque a gente está começando o ano de 2025 sintonizados da maneira que nós gostaríamos de estar. Exatamente, e sintonizados aí numa frequência dourada, né, na chama dourada, para que haja total obtenção aí de aspectos voltados à plenitude. Então, tudo isso que a gente falou, de forma organizada para você que está aí, pode chegar para você para que você aplique na sua vida. Então, todos os conhecimentos que nós aplicamos no nosso dia a dia, que eu falo mesmo que foi um divisor de águas, porque muitas vezes saber ativar certa simbologia, certa movimentação energética, conexão com egrégoras, é o que vai fazer você concluir um objetivo. E às vezes para concluir, você precisa limpar o teu campo, selar o teu ambiente, entender para que serve um símbolo que você de repente medita e plasma, entender como é que é a obtenção no recebimento de uma fonte superior. E tudo isso nós organizamos de uma forma totalmente didática dentro do nosso propósito aí, que é o Chama Dourada, né? É É um isso nome que aí. nós escolhemos não, né? Ele escolheu a gente, né, É Diego? verdade. É, ele chegou pra gente, né, então esse nome Chama Dourada chegou como um presente espiritual, com intuições que chegaram para mim e para o Fael ao mesmo tempo, a gente conversou, entrou nessa sinergia e criamos esse treinamento online, esse curso online chamado Chama Dourada. E aí é interessante porque não é um curso teórico, é um curso de práticas. Imagina só, você despertar todas as manhãs com a certeza de que a sua energia ela pode ficar alinhada, você pode ficar protegido, a sua vibração ela entrar numa frequência de abundância, de prosperidade. Isso é a chama dourada, né? Isso é o que a chama dourada pode trazer na sua vida. E aí você que tá aí perguntando, né, como é que eu faço? Nós temos essa possibilidade, nós abrimos a nossa turma aqui hoje, é o primeiro dia que nós estamos falando sobre isso, mas esses Lançamento. exercícios, lançamento, né? A primeira vez que nós estamos convidando você para participar. Mas são práticas, exercícios que nós já realizamos com algumas pessoas, Sim. que pessoas que nos procuram recebem, e hoje você vai ter listado. Você vai começar entendendo, vai ter um glossário para você entender todos os símbolos, aplicações, conexões. São aulas para que você possa entender e aí, com tranquilidade, você no seu momento aplicar práticas de limpeza energética super importantes, como você começar por isso, proteção, selamento, entendimento para que serve o símbolo, como que você pode plasmar, potencializar e aí harmonizar, né, Diego? Sim, e nós tivemos essa intenção positiva de trazer essas práticas, mas com esse diferencial, com esse plus, com esse a mais, que é realmente o que a gente sentia falta. A gente conversou e falou: "Pô, é realmente isso que a gente sente falta", que é um glossário iniciático espiritual. Ou seja, é a preparação para você poder realizar as suas práticas. Então tem um glossário espiritual muito detalhado que nós fizemos, explicando o simbolismo presente em todas as práticas. Então, todas as práticas que você vai realizar, quantas vezes você quiser, você vai aprender a forma como realizá-las, o que, que você está ancorando de energia, qual a intenção a ser colocada. Então, tudo isso você vai descobrir nesse curso, nessa vivência, né? Vamos chamar de vivência, que traz práticas que são simples, mas que são profundamente transformadoras. São práticas transformadoras
e que podem trazer muitos benefícios positivos para a sua vida. E esses benefícios, eles são para toda a sua vida. A partir do momento que você aprende algo, você pode inserir isso numa caixa de ferramentas. E aí você vai ter contato conosco, porque dentro dessa comunidade você vai ter um grupo da sua turma para você receber, porque assim, esse treinamento não vai ser um negócio fixo. Você vai iniciar lá com um número de aulas bem significativo, com muitas práticas. Você vai ter prática para fazer, Por assim, bastante tempo. por bastante tempo e para todos os tipos de sintonização. Só que a grande notícia, a notícia boa, é que nós iremos inserir novas práticas. Então, novas aulas, novas práticas ao longo de um ano que você vai estar conosco, serão inseridas e você vai ser informado por esse grupo. Ó, pessoal, tem uma prática nova lá. E aí você vai poder estar aprendendo mais práticas e aplicando. Tudo com todos os detalhes possíveis, e-book de brinde para você, bônus, audiobook de bônus. Então, assim, com muito carinho, aquilo que é bom para a gente quer que seja bom para você, que transborde na sua vida e você fique bem com todas as energias que você puder trabalhar, né, Diego? Com certeza, isso é a prosperidade. Então, é esse carinho especial que a gente tomou para trazer esse conteúdo. Porque a gente sabe da responsabilidade espiritual de entregar algo aqui para você. Nesse momento aqui, nós sabemos da nossa responsabilidade de estar aqui trocando uma ideia com você, trazendo informações que têm por objetivo ajudar na libertação da sua consciência, né? Você se autoconhecer cada vez mais. E aí foi pensando nisso que nós unimos forças para trazer esse conteúdo que é o Chama Dourada. Então é uma possibilidade muito, muito bonita, muito especial. Então é um curso online que você vai ter acesso a muitas práticas energéticas, que você vai poder fazê-las, refazê-las quantas vezes você quiser, e são práticas conduzidas pelo Fael Molina e por mim, Diego Roque. E uma coisa também super importante, são práticas que não se encontram em aberto, tá? Porque, assim, precisa estar num contexto fechado, num contexto de grupo, de intenção, para que você esteja na sintonia. Então, você não vai encontrar isso facilmente aberto. Por quê? Porque precisa estar inserido, né, com dedicação, com a tua energia voltada para aquilo. Então, é super importante que seja uma comunidade fechada, para que você esteja inserido naquele contexto e comece a trabalhar de forma séria, determinada, e aí sim, quando alguma situação chegar até a tua realidade, você vai ter condições de identificar e de tomar as providências energéticas, e depois disso você vai ter exercícios formidáveis iniciáticos para que a prosperidade flua, para que a energia, para que você se conecte com a fonte, com todas as ligações que a prosperidade e a abundância têm, de uma forma limpa, para que você tenha os bons resultados, que envolve saúde física, mental, energética, espiritual, bons relacionamentos, você está feliz no teu trabalho, você receber dinheiro, sim, que é muito bom, entre todas as outras virtudes que um ser humano pode potencializar. Então, tudo isso que nós colocamos que venha a melhorar a tua vida em milhares de vezes, que você possa ser um canal das expressões divinas através também dessas práticas que estamos colocando à disposição. Tem uma arte aqui, ó. Olha só, Que pessoal. legal. Isso aí, Prosperidade, proteção, espiritualidade. Tem o site chamadourada.com. Para você acessar, está aqui na descrição. Acesse chamadourada.com e vem estudar com a gente, vem praticar. Você vai estudar e colocar em prática, e se você tiver dedicação, eu tenho certeza que algo muito interessante vai despertar no teu dia a dia. Não é mesmo, Diego? Sim, e muitas pessoas falam assim, eu já ouvi muitas pessoas falando: "Poxa, eu tenho dificuldade de realizar práticas de visualização", por exemplo. Pensamos nisso também, porque todas as práticas, elas têm o elemento visual. Então, tem imagens que vão te ajudar nessas visualizações, nesses ancoramentos, nas intenções. E essas imagens, elas foram produzidas com muito carinho, né, com muita dedicação da nossa parte, e elas também ficarão disponíveis para quem adquirir esse curso.
Exatamente. Então, a pessoa, além de fechar os olhos e ser conduzida na prática, ela vai poder abrir os olhos depois e ver a sequência para Sim, que aquilo se armazene, para que haja conexão, para que haja o exercício constante. É aquela questão: você quer aprender inglês e não sabe nenhuma palavra. Em uma semana, você não vai estar fluente, sim. mas em 6 meses, em 7 meses, se você todos os dias se dedicar, com certeza você vai estar vários degraus acima, vai estar conseguindo entender, comunicar, não de forma total, mas de uma forma muito satisfatória. Então, a continuidade, a disciplina, a manutenção de tudo isso vai fazer você ter a diferença aí na sua vida. Então, a gente deixou aqui na descrição, venha fazer parte dessa turma, tá? As turmas elas não podem ser com muitas pessoas para que a gente possa dar atenção. Então, essa turma que nós abrimos aqui é uma turma para que você tenha um número de pessoas ali, um grupo fechado ali, até para a gente poder dar uma atenção privilegiada, né? Sim. É isso aí. Então, aproveita essa oportunidade, porque a gente preparou esse conteúdo com muito carinho mesmo, sabe? Tem uma conexão nossa, assim, a nossa busca espiritual tá aí, né? Os conhecimentos, os nossos conhecimentos também, a nossa caminhada, a nossa jornada de busca espiritual, as práticas, porque eu falo pela minha jornada. A partir do momento em que eu me abri para começar a realizar práticas energéticas na minha vida, tudo começou a se transformar. As coisas realmente começaram a vibrar numa frequência diferente. Deixou de ter desafio? Não. Deixou de ter as contas para pagar? Não. Mas eu tenho mais consciência para conseguir viver esses desafios. Então aproveita essa oportunidade. É o primeiro curso, né, que a gente está abrindo esse ano aí, nossa parceria espiritual, né, a gente já estava nessa conexão fazia tempo, fazia um certo tempo que a gente já estava conversando, já pensando, até que tomamos uma intimação da espiritualidade, falou assim, ó, vai lá e faz, porque é para levar coisa boa para a galera. E chegou o momento, é uma grande satisfação poder dividir aí esse espaço contigo, Diego, Feliz. e dizer para o pessoal que está assistindo que tudo que está lá não foi algo que deu meramente certo para nós e para quem teve contato. Deu muito certo, assim, teve muito resultado. Por isso que a gente está compartilhando, porque realmente a conexão é muito forte, muito intensa, muito plena, né? E se houver dedicação, você vai ter os mesmos resultados e você vai poder aplicar isso na tua vida. E qual que é a intenção de tudo na vida? Melhorar, ter felicidade, ter plenitude. Então, é isso que nós vibramos para todo mundo que entra em contato aqui. E com certeza, se você tiver esse direcionamento, excelentes energias estarão acompanhando a tua trajetória. Aproveita, vem fazer parte dessa turma aí, estamos lançando hoje, ó, então embarca nessa sintonia com a gente aí, vamos que vamos. Vamos que vamos e mandar um abraço para todo mundo, agradecer tua Legal. presença aí no canal Filhos do Todo. Vamos fazer alguns outros conteúdos juntos aí, né? Legal, cara. Agradeço, Rafael, pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar com você. Você me deu a oportunidade de divulgar aqui. O meu site é o diegorock.com. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha jornada, enfim, sobre os projetos que eu desenvolvo também. E também deixar um recado especial, também, muito especial para mim, porque amanhã eu estarei com o professor Wagner Borges no podcast Paranormal a partir das 19 horas, ao vivo, pelo YouTube. E também deixo esse convite aí para quem quiser acompanhar, né? Para mim é um momento muito especial, porque estar junto do professor Wagner Borges é sempre muito especial. Vou estar lá para aprender com ele e trocar uma ideia com a galera lá. É isso aí, pessoal. Então, amanhã, qual é o horário? É amanhã, a partir das 19 horas. Vai lá no Paranormal Experience, É, Diego Roque, Wagner Borges. Olha, promete essa live. E aqui na descrição eu vou deixar os contatos do Diego também, canal valeu. Diego Roque, tem muita coisa boa lá. O nosso site Chama Dourada para você vir fazer parte aí dessa turma de conhecimentos e aplicações. O Instagram, tudo que você ouviu aqui vai estar na descrição. E
continue conosco aí, eu tenho certeza que bons frutos serão colhidos. Grande abraço, pessoal, e nos vemos aqui na nossa próxima transmissão.